Boa noite a todos. Eu queria agradecer à Associação Comercial pela oportunidade de estar palestrando hoje sobre planejamento tributário e redução de custos. E hoje eu vim falar sobre como reduzir de 5% a 20% o valor, os custos com energia elétrica e ainda poder restituir o pago indevidamente nos últimos 5 anos. Tá? Parece um pouco surreal, mas é possível. E, para isso, eu preciso tratar sobre 3 assuntos. Eu preciso explanar sobre o ICMS na energia elétrica, o prejuízo das empresas. Tá? Nesse primeiro tema aqui, eu vou explicar como o ICMS incide na energia elétrica. Aqui no segundo, eu vou quantificar o prejuízo dessa ilegalidade. E, por último, eu vou falar da solução. Para entender um pouquinho sobre o ICMS na energia, eu preciso explicar sobre quais elementos a nossa fatura de energia elétrica vem. Tá? Muitas empresas recebem a fatura e apenas olham o valor e pagam, e não percebe que não percebe os elementos que vem faturado na energia. São 5 elementos no total. Tá? O primeiro elemento é a TE, que a gente chama de tarifa de energia, que é a mercadoria energia elétrica. Legalmente, por força de lei, a energia elétrica é comparada a uma mercadoria. O segundo elemento é o que a gente chama de TUST, que é a tarifa de uso dos sistemas elétricos de transmissão, que nada mais é o serviço de transmissão da geradora de energia até a distribuidora de energia. Por exemplo, da usina de Itaipu até a Eletropaulo. Esse transporte, esse serviço de transporte, ele é faturado do consumidor final a título de TUST. Tá? O terceiro elemento, que é muito semelhante a TUST, é a TUSD, que é a tarifa de distribuição. Que a lógica é a mesma, só que ao invés de ser o serviço de transporte da geradora até a distribuidora, é o serviço de transporte da distribuidora até o consumidor final. Tá? Uma vez eu ouvi falar que era o frete da energia elétrica, não é o termo técnico. O quarto elemento são os encargos setoriais, que são os custos com os investimentos feitos pelas concessionárias, os investimentos feitos pelas geradoras de energia. Isso, eles têm que fazer uma manutenção disso, e isso é repassado para nós no preço final. E, por fim, os tributos. Tá? Toda mercadoria que a gente compra não pode deixar de ser tributada. Nos tributos, eu estou falando aqui do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, do PIS, COFINS e da Contribuição sobre Iluminação Pública. São 4 impostos, 4 tributos que incidem sobre a energia elétrica. 5 elementos compõem a nossa fatura que chega na nossa empresa ou na nossa residência. Então, percebam, não sei se dá para enxergar, mas aqui tem a TE, os valores cobrados de tarifa de energia, que é a mercadoria, a TUSD e a TUST, que são os serviços de transmissão e distribuição de energia, e os tributos, PIS, COFINS, ICMS e contribuição sobre iluminação pública. Qual que é a ilegalidade que a gente encontra, que a gente discute do ICMS na energia elétrica?
O ICMS é um imposto que incide sobre mercadorias. Impostos sobre circulação de mercadorias. Ocorre que na fatura de energia elétrica, ela está incidindo tanto sobre a TE, que é a mercadoria energia elétrica, quanto sobre a TUSD e a TUST. Então, ou seja, o imposto sobre mercadorias está incidindo sobre um serviço de distribuição. Isso é ilegal, ao meu ver, até porque o imposto sobre serviços não é o ICMS, mas sim o ISS. Além dessa ilegalidade do ICMS sobre o serviço de distribuição e transmissão, a gente tem duas outras polêmicas que também, polêmicas novas, mas que também dão ao contribuinte o direito de questionar essa tributação sobre a energia. O primeiro seria a questão da alíquota maior do que a genérica. Tá, eu explico. A Constituição Federal, ela diz que o ICMS deve ter uma alíquota, um percentual de incidência maior para mercadorias não essenciais, para mercadorias supérfluas, e uma alíquota, um percentual menor para produtos essenciais. Tá? Produtos essenciais, posso dar um exemplo aqui, arroz e feijão. E produtos não essenciais, uma bola de tênis, um iate, enfim. São produtos que não são essenciais para o nosso dia a dia. Ocorre que o ICMS, em muitos estados, ele é tributado numa alíquota máxima, de 25% ou 29%. Já vi até casos de 31% de ICMS. Só que a energia elétrica é essencial para o nosso dia a dia. Então, tecnicamente, pela Constituição Federal, deveria ser tributado sobre uma alíquota mínima, uma alíquota básica de 18% em São Paulo, por exemplo. E a segunda polêmica, sobre a nova temática de faturamento da ANEEL, quando ela criou essas temáticas das bandeiras tarifárias. Tá? Por quê? O ICMS é o imposto sobre mercadorias. Então, ele deve ou não incidir sobre o adicional de bandeira amarela, ou adicional de bandeira vermelha. Esse adicional, esse preço a mais, eu posso considerar como uma mercadoria energia elétrica, ou ele é apenas um adicional para compensar o custo com a energia elétrica na geradora, por exemplo. O resultado de toda essa ilegalidade é uma cobrança adicional na nossa fatura de 5% a 20% do valor total cobrado de nós, das nossas empresas e residência também. Por que eu coloquei aqui um percentual, um intervalo grande, de 5% a 20%? Porque depende de qual que é o custo de distribuição de energia no caso do local do consumidor final. Por exemplo, no município de São Paulo, por a gente ter toda uma estrutura, todo um sistema de fiação muito bem estruturado, o custo de distribuição é menor. Então, a gente vai ficar entre os 5% a 10% da nossa fatura. Mas em outros locais que o custo com energia é maior, o custo com distribuição é maior, a gente vai beirar aqui os 20%. Tá? Como, por exemplo, um cliente que eu tenho, que ele é um hotel que fica no Acre, que, obviamente, o custo de transmitir a energia até lá é maior. Consequentemente, eles cobram um preço de distribuição e transmissão maior, e isso reflete aqui no percentual da ilegalidade do ICMS da nossa fatura. Bom, então, falei aqui sobre o primeiro tema, sobre o ICMS na energia e sua ilegalidade. Agora eu vou partir para o segundo tópico, que diz respeito a gente quantificar esse prejuízo que a gente tem, que é invisível. A gente sempre paga a fatura de energia, paga mais, não percebe e o Estado agradece.
Eu peguei aqui um consumidor, ou um grupo de consumidores, que gasta de energia por mês R$ 25.000. Tá? Hoje não é difícil, pelo valor atual, uma empresa de médio porte, enfim, ela não tem muita dificuldade em gastar esse valor mensalmente. Multiplicando esse valor por 5% de legalidade da fatura de energia, que é o percentual mínimo que a gente falou agora há pouco, e 12 meses, que é equivalente a um ano. Quer dizer o quê? Esse empresário ele vai ter um prejuízo anual de R$ 15.000 por ano. Agora, a projeção de 5 anos, isso já passa para 75 mil, que ele toma de prejuízo sem perceber. Isso multiplicado por 1.000 empresas, que em São Paulo você tem 1.000 empresas, tem muito mais do que isso, o Estado consegue levar a mais 75 milhões de reais em 5 anos. É muito dinheiro, isso de empresa, tá? Sem contar os R$ 10 a mais que ele cobra de cada residência, por exemplo. R$ 10 por residência por mês. Ele fatura muito dinheiro de forma ilegal. Quantificando esse prejuízo, a gente precisa falar da solução. Que, infelizmente, a única solução é uma ação judicial. Tá? Porque as procuradorias dos estados não reconhecem que esse valor de ICMS é ilegal e, consequentemente, não devolve o dinheiro a nós contribuintes. Por isso, o contribuinte que se sentir lesado, ele precisa entrar com uma ação para afastar essa cobrança ilegal na fatura de energia elétrica e ainda pediu o retroativo, o que ele pagou a mais dos últimos 5 anos, que é o prazo prescricional para eu pedir a repetição do indébito. Qual que é o posicionamento do STJ hoje, tá, em relação a esse tema? A maioria dos ministros, quando ele pega uma relatoria, eles estão aplicando a súmula 166, aplicando, por analogia, a súmula 166, que diz que não pode incidir o ICMS sobre transporte de mercadorias. Então, como a TUSD e a TUST dizem respeito a serviços de transporte de energia elétrica, por meio de uma analogia, ele aplica essa súmula para decidir favoravelmente ao contribuinte. Pelo fato do ICMS ser um imposto de competência estadual, quem recebe o ICMS são os estados. Eu preciso propor ação na justiça estadual, que consequentemente faz com que, caso uma empresa ela tenha uma filial em São Paulo, por exemplo, a matriz em São Paulo, e filiais em outros estados, ela vai precisar propor uma ação em São Paulo e no outro estado que ela tem filiais. São uma empresa grande que tem filiais em todos os estados. Ela precisa propor uma ação para cada ente federativo. Quem propõe essa ação não é a concessionária de energia, muito embora ela que repassa o ICMS para o Estado, não é ela que tem o poder de cobrar esse valor de volta do governo estadual, mas sim o consumidor final. Haja vista que é ele que paga esse valor adicional ilegal, mensalmente. E o consumidor final ele não vai acionar a concessionária de energia. Muito embora é para ela que a gente paga mensalmente a fatura, a gente paga a energia elétrica para a concessionária, mas a gente tem que acionar o Estado, porque é ele que determina que a concessionária cobre dessa maneira. E é ele que tem o poder de recolher
o ICMS. Portanto, a concessionária ela tem uma posição de meramente de substituta, a gente chama de substituição tributária. A lei determina que ela calcule e recolha o imposto do consumidor final para depois repassar para os governos estaduais. Ela é apenas uma intermediária aí da tributação. Agora, como eu disse anteriormente, a Procuradoria do Estado, as procuradorias dos estados, não concordam com essa devolução. E ela alega o quê? Ela alega, de uma forma resumida, obviamente, que não existe transporte de energia elétrica e, por isso, todo o valor cobrado na fatura deveria ser base de cálculo do ICMS, o que, para mim, não faz sentido nenhum, porque se a energia elétrica ela é gerada em Itaipu e consumida aqui na associação comercial, de alguma maneira, ela chegou aqui. Então, eu afirmar que não existe transporte de energia elétrica parece um pouco forçado. E também alega que o serviço de distribuição e transmissão e os encargos setoriais devem ser enquadrados no conceito de mercadoria, o que também, para mim, não faz nenhum sentido, porque a gente questiona a ANEEL sobre qual que é a natureza dessa cobrança da TUSD e TUST e dos encargos setoriais, consultando, obviamente, as normas, as resoluções da ANEEL, e a gente percebe que ela trata, em todas as normas, como a TUSD e a TUST, como serviço de transmissão e distribuição de energia. Ou seja, eu consulto a resolução 414 e o submódulo 3.3, eu encontro a descrição da natureza desses elementos da fatura. Como a gente trata essa matéria por meio judicial, a gente precisa analisar como que os desembargadores, os juízes estão analisando essa matéria. Já visto que a gente vai submeter essa questão à apreciação de um juiz, de um desembargador, e eles que vão decidir o nosso futuro. A jurisprudência de São Paulo, embora eu cheguei a fazer algumas pesquisas de outros estados, no Tribunal de Justiça de São Paulo, de 25 desembargadores, eu encontrei 23 favoráveis ao contribuinte e 2 desfavoráveis ao contribuinte. Isso me gera aí uma probabilidade de êxito de 92%, observando a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu trouxe aqui para vocês também um exemplo de como eu consegui numa liminar, entrando com uma ação judicial, obtendo uma liminar, como que esse desconto chega na fatura de energia. Essa fatura aí de um hotel, chegou um pouco mais de R$20 mil, a fatura de energia dela. A composição é a mesma, tarifa de energia, TUSD, TUST, e os encargos, né, e os tributos, porém, ela vem aqui com destaque de uma dedução de liminar, que destaca um valor de desconto aqui na fatura de energia. Então, de uma fatura de R$20 mil, a empresa teve um desconto de R$1.228 por mês. Por mês. Isso em 5 anos, mais correção monetária, dá um valor a restituir alto. Eu trouxe aqui a tese do ICMS na energia elétrica justamente porque é uma tese que se aplica a todos nós, a todas as empresas, até em nossa residência. Tá? Porém,
quando eu falo de planejamento tributário, de redução de custos tributário, o ICMS na energia é apenas a ponta do iceberg, porque eu tenho inúmeras outras teses que eu posso aplicar à empresa, só que aí a gente precisa analisar quais são as especificidades dela. Se ela é uma indústria, se ela é uma prestadora de serviço, ou se ela é um comércio, entre outros. Com isso, eu trouxe algumas outras teses que eu não vou esmiuçar tanto quanto eu falei sobre o ICMS na energia, mas eu vou passar rapidamente para a gente ter uma ideia uma plenitude do que a gente pode economizar no dia a dia da nossa empresa. A primeira tese aqui que eu trouxe é sobre o INSS, sobre verbas indenizatórias. Tá? A empresa que tem funcionário, ela recolhe contribuições previdenciárias para o funcionário. Porém, o que toda empresa, todo empresário não sabe é que esse INSS ele só pode incidir sobre verbas remuneratórias. Qual que é a diferença entre verbas remuneratórias e verbas indenizatórias? As verbas remuneratórias é aquilo que o funcionário recebe em razão do trabalho dele. O salário, um adicional de periculosidade, um adicional de insalubridade. Ele trabalhou para receber aquilo. Tá? Por outro lado, as verbas indenizatórias são aquelas que o funcionário recebe em razão de uma determinação legal, em razão da sistemática da CLT, por exemplo, como o aviso prévio indenizado ou o terço constitucional de férias. O terço constitucional de férias ele recebe não porque ele trabalhou, mas porque é uma lei. Ele precisa, quando ele goza das férias, ele recebe um adicional de 1/3. Sobre essas verbas indenizatórias, não incide o INSS. Só que muitas empresas pagam, sem saber. E o governo não reclama. O governo recebe e agradece. Consequentemente, a empresa tem o direito de pedir, de se creditar do valor pago a esse título nos últimos 5 anos. Agora imagine uma empresa que tem uma folha de pagamento de pagamento de funcionário de 100 mil, R$1 milhão por mês de folha. Ele pagando verba indenizatória sobre tudo isso aqui, ele vai ter um prejuízo que também não percebe. Outra possibilidade é a questão do ICMS substituição tributária, que é mais relacionado para empresas do comércio. Empresas que compram, varejistas principalmente, que compram do fornecedor, já com o ICMS substituição tributária recolhido, quer dizer o que? A lei determina que quem recolhe o meu ICMS, que eu vou dever, né, depois que eu vender a minha mercadoria, seja recolhido não por mim, mas pelo meu fornecedor. Aí o fornecedor precisa cumprir a determinação legal e recolher o meu imposto. Só que, e se eu não vendo a minha mercadoria encalha? Ou se eu vendo por um preço menor daquele presumido pela legislação? Quer dizer o quê? Eu ia dever um ICMS, um imposto menor do que daquele que foi recolhido pelo meu fornecedor. Essa diferença, ela é restituível. Tá? Só que muitas empresas deixam passar porque não conhecem a legislação, não sabem que o imposto já veio com o ICMS substituição recolhido. Isso aqui foi a tese do mês. Tá? O STF julgou agora no dia 15 de março de 2017 um recurso com repercussão geral, quer dizer o quê? Todos os juízes vão precisar seguir essa orientação do STF, dizendo que o valor que eu pago de ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS.
O que isso quer dizer? Se eu vendo uma mercadoria a R$1.000, com ICMS a 18%, ou seja, R$180, eu vou recolher o PIS e COFINS não sobre os 1.000, mas sobre os 820, que é o valor total da minha mercadoria menos o ICMS. Isso, em uma mercadoria, dá um valor pequeno, mas se eu somar toda a minha venda do mês e fazer um cálculo dos últimos 5 anos, também é muito dinheiro que a empresa tem para restituir. O julgamento agora do dia 15 ficou com 6 ministros lá de Brasília votando a favor do contribuinte e 4 votando contra. Quer dizer o quê? Nós, contribuintes, já ganhamos a disputa. Porém, a União vai entrar com recurso, ela já falou que vai entrar com recurso, para a chamada modulação de efeitos. Quer dizer o quê? Como ela fez um estudo dizendo que isso vai impactar em 250 bilhões do orçamento dela, ela vai pedir que as empresas não tenham direito de restituir os últimos 5 anos, mas somente que a decisão tenha validade daqui para frente. Tá? O que é um absurdo. Quer dizer o quê? Eles pegaram 250 bilhões de reais de forma ilegal do contribuinte e agora falam, não, se eu tiver que devolver esses 250 bilhões, o Estado quebra, então não posso devolver. E, infelizmente, a tendência dos ministros vai ser acatar essa modulação de efeitos. Salvo se a tendência do STF é resguardar os direitos de quem entrou com ação judicial. Quer dizer o quê? Em outras teses, quando o STF modula os efeitos, ele fala, a decisão vai valer daqui para frente. Porém, quem entrou com ação judicial, pedindo a restituição dos últimos 5 anos, vai ter esse direito resguardado. Quem não entrou com ação, infelizmente, só vai ter o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS daqui para frente. A mesma coisa com o ISS. Tá? A exclusão do ICMS é para quem é comerciante, para quem trabalha com mercadorias. Porém, também tem uma tese em discussão no STF, que ainda não foi julgada definitivamente, mas que diz respeito à exclusão do ISS, do Imposto sobre Serviço, da base de cálculo do PIS e COFINS. Que a tese é a mesma. A tese é a mesma, que o ISS, de 2% a 5%, né, que as empresas são tributadas no ISS, deve ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS. Muito embora essa matéria não foi julgada, mas a tendência do STF é seguir, porque a lógica é a mesma. Só que essa tese beneficia prestadores de serviço. Essas foram algumas teses, tá? Porque são as principais. Tem uma infinidade de possibilidades quando a gente fala em planejamento tributário. Só que é um trabalho que a gente precisa analisar caso a caso. Pegar a empresa, rever a contabilidade, se ela recolheu certo, se ela recolheu errado, se eu consigo recuperar o crédito de forma não judicial, ou se eu preciso entrar com uma ação judicial para recuperar esse crédito. Teses que servem só para a indústria, teses que servem só para prestadores de serviço, teses que servem para lucro real, lucro presumido, enfim. O planejamento tributário é analisado de forma personalizada. E é isso, eu acredito que tenha dado uma noção de como a gente paga imposto a mais sem perceber, porque o imposto está inserido desde a água que a gente toma, uma água mineral, até energia elétrica, enfim, o remédio que a gente compra, que a gente precisa. E, infelizmente, o Brasil, a gente paga muito sem ter muito retorno. Né? E eu abriria para perguntas, se alguém tiver alguma, se alguma coisa, se eu puder esclarecer alguma coisa para alguém.
O senhor falou, alguém perguntou sobre o início da cobrança do ICMS sobre a TUST, me parece que é de setembro de 2012 para cá. Não chegando exatamente a 60 meses como previsto, mas vai chegar em função dos meses que decorrerão daqui por diante. A minha dúvida é com relação ao cálculo. O senhor foi um pouco genérico com relação ao cálculo. Eu já tentei fazer esse cálculo como um exercício, né? E eu vejo lá na conta de luz que aparece essas verbas que o senhor falou, as 5 verbas, do lado esquerdo, mais ou menos no meio da conta, essa conta da Eletropaulo, né? Mas, se somarmos aquelas verbas ali, vai dar um valor que, em geral, é menos da metade do valor total da conta. Existe aí uma ocultação proposital da companhia, da concessionária, o que dificulta ao usuário, entender um pouco do seu valor e se calcular de acordo com as regras que eles estão dizendo, você vai chegar num valor ínfimo, que não chega a 5%. Eu gostaria de melhor explicação, se possível, em relação a esse aspecto que é bastante danoso para quem quer saber dos seus direitos. A grande dificuldade do cálculo é que todos os tributos eles incidem por dentro. Quer dizer o quê? Eu tenho PIS e COFINS incidindo sobre ICMS, ICMS incidindo sobre PIS e COFINS, e, enfim, do 100% do valor que a gente paga, tira os 18% do ICMS, aí tira aqui é que eu não estou enxergando, 2,29 da COFINS e 0,49 do PIS. Tá. Como que eu faço o cálculo hoje? Que eu tenho até uma fatura melhor, que é mais fácil de calcular, mas essa aqui não está tão boa. Esse destaque aqui, ó, TUSD e TUSD, eu vou somar. Eu somo tudo que diz respeito a TUSD e a TUST. Tá? Tem na fatura, acho que você comentou, vem um quadro também falando de distribuição, transmissão, encargos setoriais e os tributos. Tá? Eu vou somar distribuição, transmissão, encargos setoriais. Vou multiplicar, entra a equação. Multiplico por 100, depois divido, se quiser anotar. Distribuição mais transmissão, mais os encargos setoriais. Vou multiplicar por 100, divido pelo valor da diferença do 100% e da alíquota daquele estado. Por exemplo, em São Paulo eu tenho uma alíquota de 18%. Então, 100 menos 18, 82. Eu vou dividir por 82. Entendeu? Vezes 100 dividido por 82 em São Paulo, por exemplo, quando a alíquota é 18. E aí já complica, né? Esse valor, o resultado vai ser o quê? Vai ser o valor ilegal mais o ICMS. Aí eu vou subtrair novamente o valor que tem de TUS de TUST. De cabeça eu sei, mas acho que explicando fica um pouco complexo, né? Enfim, São Paulo não dá muito, tá? Porque a alíquota é 18%. Tá? Por exemplo, no Rio de Janeiro, que a alíquota é 29%, não. São Paulo, dependendo do consumidor, é 18% e, em alguns casos, é 25%. Tá? Acho que, em alguns casos, para pequenos consumidores, tem uma alíquota menor de 18%.
12, né? Varia, então, entre 12% e 25%, conforme o consumo. Aí depende de qual categoria, se ele é comercial, residencial, enfim. Mas, por exemplo, em caso que é 25%, ele vai ter um desconto maior, né? Porque eu vou ter mais ICMS incidindo sobre a distribuição e transmissão. Bom, boa noite. Meu nome é Thaís. Minha dúvida, acho que ela é básica e deve ser de alguns que estão aqui presentes. Em relação à restituição de ICMS, qual que é o período médio que ela, desde a sua interposição até um eventual julgamento na segunda instância, está demorando? Quanto tempo o contribuinte precisa esperar até ser julgado e receber o provimento para poder fazer a restituição? Mais ou menos aqui em São Paulo hoje. Obrigada. Então, a gente já entra nas variáveis, né? Em que juiz vai cair esse processo. Em São Paulo, agora são todos digitais, isso facilita bastante, que a gente consegue agilizar, enfim. Mas, em relação a essa ação específica, a gente vai pedir a liminar vai demorar aí 1 ou 2 meses para sair no máximo, tá? Porque às vezes em uma semana, se o advogado vai despachar, ele consegue na mesma semana. E essa liminar vai estancar o cobrado indevidamente daqui para frente. Quer dizer o quê? Eu já vou passar a receber as minhas faturas com desconto. Isso faz com que o mérito da questão, ele somente, se eu consigo eliminar, fique no retroativo, dos 5 anos para trás, propositura da minha ação. Eu acredito, o processo digital em São Paulo ele foi implantado em 2013. Não faz nem 5 anos que ele foi implantado, mas eu acredito que os processos tributários vão durar aí entre 5 e 7 anos. É uma estimativa minha, mas não tem como precisar. Tá? Quando era físico, demorava 10, 15 anos para julgar. Tá? Esse julgamento que teve essa semana do exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e COFINS, tem empresa que está discutindo desde 1998. Isso quer dizer o quê? 20 anos discutindo uma matéria, um processo tramitando durante 20 anos, para só agora ele ter um desfecho. Entendeu? Mas pelo fato de ser digital, eu acredito que, se Deus quiser, vai ser mais rápido. Respondi? Mais alguém? Gente, eu agradeço a presença de todos, fico muito honrado de todos terem me acompanhado e eu estou à disposição no final para quem quiser conversar comigo. Obrigado.